Todos que se inscreverem vão poder falar. A inscrição abre amanhã às 9 da manhã e encerra quando o primeiro falar na discussão, que será na quarta-feira, provavelmente na quarta ou na terça, depende de ter quórum ou não na sessão de sexta-feira. E é isso que nós garantimos para que a gente não tenha aquela obstrução que meio que ridiculariza o parlamento, aquela obstrução de ler ata, de requerimento de inversão de pauta, passar 2 horas discutindo se inverte a pauta ou não. Então nós vamos ter um debate longo, mas um debate saudável. A oposição, ela abre mão das ações de obstrução e o governo se compromete de não apresentar requerimento de encerramento da discussão. Com esse acordo, quantas horas de discussão você imagina que vai ter essa sessão? Acho que muitas horas, as horas necessárias para a gente amadurecer o debate e entrar em votação. Agora, com o compromisso meu e o meu esforço pessoal, e tenho certeza de todos os deputados, de que a gente mantenha os objetivos de conseguir votar a matéria ainda no primeiro semestre. E quando? Quando exatamente? Não, eu não tenho data exata, porque a data exata depende de uma série de fatores. A data exata depende da quantidade de inscritos para o debate e a data exata depende fundamentalmente do nível de acordo em torno do relatório. Agora, presidente, então o relator confirmou a entrega amanhã do parecer. Aí você pode explicar então quais são os próximos passos? Aí tem pedido de vista, a discussão deve começar na semana que vem, se houver quórum, sexta e segunda, na sessão do plenário, é isso, né? Você pode... Havia um apelo da oposição para que o relator não apresentasse, para que o voto não fosse lido ontem, e fez parte também desse acordo que nós construímos a garantia da leitura do relatório amanhã, sem obstrução. Então, eu acho que isso é um registro significativo. Nós estamos tratando talvez o tema mais importante, mais polêmico dessa geração, sem obstrução. Eu acho que isso vai qualificando e mostrando a capacidade de diálogo que o parlamento tem. O relator sinalizou alguma coisa sobre o relatório, o tamanho do relatório? Quantas páginas ele leva para a leitura desse relatório? Olha, deve ser um relatório longo. Agora, ele será concluído, lido e concluído amanhã. Nós estamos também procurando dialogar com a oposição, eu ainda vou fazer esse esforço, para que a gente não tenha a leitura do relatório. A gente só tenha a leitura do voto e do substitutivo. Eu acho que é razoável, porque o relatório é uma manifestação sobre a PEC que todo mundo conhece e que vai deixar de existir a partir do momento que o substitutivo for apresentado. Mas isso não foi conseguido, não foi tentado ser acordado aqui, já para adiantar essa etapa? Nós tivemos uma conversa sobre isso e vamos seguir tocando nisso. Acho que é uma medida de bom senso. Não tem sentido a gente ficar aqui 3 horas lendo a parte do relatório, que é apenas uma transcrição do resumo das audiências públicas, da PEC original, que efetivamente vai deixar de existir a partir do momento do voto e do substitutivo. Presidente, debate e votação menos de 6 dias do que o presidente... Eu não vou especular a quantidade de dias, eu vou insistir que a comissão cumprirá a sua missão de entregar o relatório no primeiro semestre. Agora, a discussão começa semana que vem, terça-feira. E aí depois ela encerra semana que vem, tem o feriado, depois São João. Ou vai ser retomada só em julho? Não. A discussão acontecerá na terça e na quarta da semana que vem e também na semana de São João. E como é que vai fazer para garantir a presença dos parlamentares aqui na semana de São João? Eu acho difícil. Você não tem como não conseguir o quórum de 25 deputados na comissão, né? Não estamos falando de quórum de plenário, nós estamos falando de quórum de comissão. Você acha que é possível, não vai ter um esvaziamento por conta dessas festas, porque não é um número muito alto? Né? As sessões ocorrerão mesmo durante a semana de São João, as sessões de debate. Agora, ao seu ver, presidente, essa decisão da oposição, contrariando algumas expectativas, contrariando o que ela mesma vinha dizendo, de não obstruir regimentalmente, fazer um outro tipo de obstrução a partir principalmente do debate, sinaliza uma mudança de postura da oposição quanto ao mérito da questão, ou seja, vislumbra-se aí a concordância da oposição com alguma parte ou estamos enxergando demais? Não, eu acho que está enxergando demais. Eu acho que o relatório efetivamente será um relatório que diminuirá muito as tensões, até porque atenderá muitas das pautas, pelo menos as principais pautas que foram trazidas até aqui, é o que tem sido sinalizado nos diálogos, mas não há nessa decisão da oposição nenhuma sinalização de concordância com o relatório. Há muito mais um gesto de confiança que nós estabelecemos, meu, do deputado Silvio e do deputado Samuel, com os líderes tanto da oposição como do governo, de nós fazermos um encaminhamento que engrandeça o parlamento, porque aquela obstrução
de ler a ata, de passar 1 hora discutindo inversão de pauta, aquilo ali ridiculariza o parlamento. Enquanto um debate, ainda que longo, sobre posições favoráveis e contrárias à proposta, engrandecem o parlamento, esclarecem a população e mostram um amadurecimento de um parlamento que verdadeiramente tem compromisso com uma reforma tão importante para o futuro do país. Vai ter limite, por exemplo, de horário, porque muitos parlamentares reclamam que às vezes vão discutir o assunto às 2 da madrugada. Como é que vai ser o procedimento para garantir mais ou menos? Os titulares terão preferência sobre os não titulares? Como é que vai funcionar isso na prática? Não tem preferência. Havia uma solicitação da oposição de definir um horário e eu pedi um voto de confiança a mim, ao presidente da comissão, para que isso seja tratado com critério de razoabilidade, mas não definindo o horário de encerramento das sessões. E foi assim? E assim foi feito. Perfeito. Muito obrigado.